Primeiramente, eu gostaria de desejar boas-vindas para todos vocês na disciplina de Psicologia. E eu sou a professora Ana Márcia, sou formada em Serviço Social pela Fundação de Ensino e Pesquisa de Minas Gerais, formei em 2008. Também sou graduada em Ciências Contábeis pela FASECA, possuo lato sensu em Gestão Social de Políticas Públicas e também Gestão Estratégica do Capital Humano. Atualmente eu sou professora no curso de Tecnologia de Recursos Humanos e atuo também como diretora da faculdade lá de Lambari. Eu vou trabalhar juntamente em parceria com a minha querida Elaine, a gente vai trabalhar aí a disciplina de Psicologia. Gostaria de dizer que será um imenso prazer estar com vocês. Esse é o nosso desafio mesmo, né? Um desafio de parceria. E a ideia dos estudos da psicologia, eles buscam, dentro desse contexto de teorias que a gente possui, encontrar os veículos de comunicação com a educação. Então, nós vamos fazer um estudo a respeito das escolas psicológicas, da psicologia da educação e dessas relações que se estabelecem entre a psicologia e o desenvolvimento humano. E dentro desses aspectos, né, nós vamos fazer ênfase em algumas dessas teorias. Poderia então falar do ementário para a gente? Então, o ementário da disciplina, Márcia, ele foi construído de forma que nós pudéssemos enxergar, né, principalmente os 4 grandes áreas da psicologia, que seria a psicologia do desenvolvimento, a psicologia da aprendizagem, a psicologia da personalidade e a psicologia social e a sua relação que se estabelece nessa primeira disciplina de psicologia, né? Sim. Que se estabelece com a educação, com os processos educacionais. Professora Elaine, poderia explicar como vai ser dividido as unidades, as semanas, o decorrer da disciplina, em quanto tempo, mais ou menos? Olha, a psicologia ela foi dividida em 3 etapas, né? Sendo a primeira, psicologia 1, ela acontece no período de 4 semanas, não é? Psicologia 2 também, mais 4 semanas. Psicologia 3, mais 4 semanas. A ideia dessa divisão é proporcionar ao estudante, a vocês aí que estão nos ouvindo, vendo essa videoaula, buscando conhecer conosco esse novo espaço da psicologia, para que vocês tenham um pouco mais de tempo de se dedicar a essas leituras, né, por intermédio dos nossos guias de estudo. Portanto, pessoal, fiquem atentos. A leitura dos guias é extremamente importante para o desenvolvimento aí do aprendizado de vocês. Tá? Em seguida, a professora Elaine vai passar para vocês mais detalhes aí da disciplina Psicologia 1. Isso. E eu, desde já, né, Márcia, nós estamos numa parceria muito gostosa, de muita interação, e além desse recado, né, da questão do guia de estudo, Márcia, é fundamental que vocês se dediquem, né, se dediquem a essa disciplina. E a gente vai continuar na próxima etapa, a gente já vai estar aí aprofundando um pouquinho mais, desenvolvendo um pouco da fundamentação teórica de apoio a vocês. Tudo bem? Olha, nós vamos dar continuidade, né, aos nossos trabalhos da psicologia. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer a professora Márcia, Ana Márcia, que vai trabalhar conosco, e agora nós vamos continuar o nosso trabalho, né? É preciso, nesse primeiro instante, que a gente está começando mesmo a disciplina, que a gente tenha cuidado com algumas questões que eu quero apontar para vocês. Então, vocês já nos conheceram, eu e Márcia, não é? Vocês também, nós já falamos aqui, viemos aqui, e agora a gente vai evidenciar nesses caminhos nossos percorridos, tanto por mim
quanto pela Márcia, qual a contribuição que a gente pode dar para vocês enquanto estudantes da pedagogia. No caso da disciplina 1, nós vamos fazer um resgate histórico de como que a psicologia se constitui enquanto ciência moderna. Nós vamos fazer um estudo dos campos teóricos de investigação da psicologia enquanto ciência. E nós vamos fazer também uma tentativa, de articulações entre os campos de estudo da psicologia e os processos de ensino e aprendizagem que se realizam nesses espaços, tanto nos espaços escolares quanto em espaços não escolares. Tá? O material nosso de consulta são os nossos guias, Esses guias de estudo se compõem em 4 fascículos, nós vamos estar utilizando esses guias, Nós faremos uso também de textos complementares. Além dos textos complementares, nós vamos fazer o uso de 2 filmes, O primeiro deles é O Sorriso de Mona Lisa, que a ideia desse Sorriso de Mona Lisa é que ele seja passado no encontro presencial. E o Enigma de Caspar Hauser, a gente já possui um link no próprio ambiente virtual. Continuando então, para a gente poder pensar um pouco a psicologia, a gente precisa fazer um resgate histórico dessa constituição da psicologia enquanto ciência. Então, a gente vai pensar, existem autores que vêm aí discutindo a psicologia há muito tempo. Então, a gente tem 3 grandes filósofos da época da história antiga que colaboraram demais conosco para pensar, para trazer à tona o objeto de estudo da psicologia. Eu destaco aqui Sócrates, que tem aí uma contribuição muito significativa, nos colocando a pensar, quem é esse ser humano, como esse ser humano constrói esse conhecimento, já é um questionamento que vem sendo perguntado há muito tempo. E nós, da psicologia, buscamos resgatar esse conhecimento. Depois de Sócrates, a gente tem Aristóteles e Platão, que compõem esses 3 grandes filósofos da antiguidade que contribuem com esses questionamentos que a psicologia até hoje faz. E a gente tem, dentro desse histórico, figuras que vão sendo colocadas, vão sendo trazidas para essa discussão. A gente tem em Sócrates e Platão, uma composição de entendimento de que o pensamento humano, a condição de construir conhecimento, estava ligada à questão da razão. Então, que a gente nascia com esse entendimento. Esse entendimento, então, era inato em nós, para dentro de nós, estava conosco, E em um segundo instante, a gente tem em Aristóteles e Locke, as primeiras composições de uma outra vertente do pensamento, que é a vertente ambientalista, que vai pensar que o ser humano constrói conhecimento a partir das experiências vivenciadas nesse ambiente. E com esses 2 momentos grandes, tanto do racionalismo quanto do ambientalismo, você tem correntes de pensamento sendo construídas com relação a como esse ser humano constrói conhecimento. Dando continuidade, nesse momento todo, eu quis fazer 2 destaques. Descartes e Kant são 2 figuras em momentos distintos que se colocam a questionar esses 2 grandes paradigmas anteriores colocados. E desses questionamentos, a gente vai se aproximar já de teorias que são constituídas dentro do contexto psicológico, do estruturalismo, do fundamentalismo e do associacionismo.
né? Nesse momento do associacionismo, você tem a primeira grande teoria psicológica constituída. Esses dois outros momentos não são considerados ainda como teorias psicológicas, né? Então, a gente para pensar, né? Nós vamos vivenciar uma experiência com a psicologia que vocês já devem ter visto aí, tanto na sociologia, quanto na filosofia, quanto na antropologia, as disciplinas anteriores. Esses teóricos não são muito desconhecidos de vocês. Então, observando que nesse momento em que se pensa as teorias que vão dar conta de responder para nós como se constrói conhecimento, existiam duas correntes antagônicas entre si, racionalismo e empirismo. Não é? No racionalismo, o homem nasce, então, dotado de razão. Então, o conhecimento já nasce com esse ser humano. No empirismo, você já tem o homem como uma folha em branco, alguém que não carrega consigo impressões. No racionalismo, a valorização é dos aspectos internos, né? A herança genética é a grande possibilidade. No empirismo, você já não tem esse tipo de valorização. E para o racionalismo, o homem constrói esse conhecimento por intermédio de suas razões. No empirismo, a construção do conhecimento ela é estabelecida a partir das experiências vivenciadas. E os principais filósofos, como nós já tínhamos falado no slide anterior, a gente tem os principais filósofos do racionalismo são Sócrates, Platão, na antiguidade, e Descartes, na época moderna, e já no empirismo a gente tem Aristóteles e Locke na modernidade, que vão aí caminhar dentro dessas correntes. Continuando então. Na página 24 do nosso guia de estudo, eu penso que é importante vocês, ao assistir essa videoaula, pegarem o guia de estudo, não é? Porque vocês vão consultando esse guia de estudo no decorrer da nossa videoaula. E essas consultas que nós vamos fazer colaborarão aí com vocês no entendimento do todo, não é? Então, vou dar um tempinho para vocês pegarem o guia de estudo. Para aí, não pause aí na nossa videoaula. Dentro dessas concepções de construção do conhecimento, algumas abordagens foram sendo constituídas no sentido de entender como que esse ser humano consegue se desenvolver, consegue atingir os aspectos mentais que são capazes de trazer o conhecimento para mais perto da gente. A primeira grande abordagem dentro da psicologia é a abordagem biológica. Não é? Nessa abordagem você tem tanto a psicobiologia quanto a neurociência como as grandes propulsoras desse momento de entendimento do que seria, de como que esse cérebro, ao receber a energia que é proporcionada pela força do pensamento, entender como que o sistema nervoso funciona, buscando aí tanto apoio na área biológica, na área médica, e a neurociência se desponta como grande preceptora desses teóricos. A próxima abordagem, que está também descrita no nosso guia de estudo, lá na página 24, é a abordagem comportamental. O behaviorismo, ele se coloca como grande teoria da psicologia, ele se propõe a entender o comportamento humano e, de alguma forma, organizar esse comportamento humano no sentido de que esse comportamento possa ser elaborado para que se construa conhecimento. E há uma questão interessante que quando a gente estuda o comportamento, a gente vai passar a perceber que como o comportamento é adquirido ou modificado mediante a observação do seu comportamento. As teorias que envolvem essa abordagem, elas observam, descrevem, interferem e propõem.
A abordagem cognitiva, ela já tem uma outra vertente. Os psicólogos, então, cognitivistas, acreditam que o conhecimento afeta o comportamento e, por isso, estuda a cognição e outros processos mentais. Não só o comportamento, né? Há uma relação nessas duas formas de entendimento de como que a pessoa constrói conhecimento. E aí eles acrescentam percepção, memória, linguagem, raciocínio, decisões e soluções dos problemas. São aspectos que vão ser observados na abordagem cognitiva. Na abordagem psicanalítica ou psicodinâmica, os psicólogos então enfatizam a importância das influências dos processos no comportamento. E que processos que seriam esses, né? Então, a ideia é pensar esse ser humano a partir do lugar onde ele está. Não simplesmente deslocar esse ser humano de um lugar, levá-lo para um laboratório, analisar o seu comportamento, controlar o seu comportamento. Mas muito além disso, né? Entender esses espaços constitutivos desse ser humano e, de alguma forma, fazer uma abordagem de orientação desses caminhos, né? E retomada de caminhos, mas de forma consciente, de forma que esse ser humano se envolva. Continuando. A abordagem, então, fenomenológica, ela traz, dentro das teorias humanistas, ela trabalha com uma relação interessantíssima, que é a questão da motivação. Na teoria fenomenológica, você não atua de forma em que o sujeito envolvido naquela interlocução com o psicólogo fique alheio ao que está acontecendo. Ele é colocado a partilhar. Ele é alguém que discute com o seu psicólogo as ações. Até aqui, nós estamos vendo as abordagens psicológicas, mas nós ainda não chegamos nas abordagens que são mais utilizadas dentro da escola, mas já nós vamos chegar lá. Pega o guia, continua seguindo o guia direitinho, não é? Página 24. Depois dessas abordagens que estão descritas, página 24, página 25, a gente tem agora, a partir da página 26 do nosso guia de estudo, uma tabela, síntese, orientações. É muito pertinente que vocês observem isso, não é? E as questões sejam trazidas como perguntas, não é? E questionamentos nos fóruns que estão abertos no ambiente virtual. Tá? Todas as semanas de trabalho nosso, a gente tem um fórum de discussão. Os campos de estudo, então, da psicologia, eles vão ser tratados nesse guia de estudo em 4 grandes momentos. A psicologia da aprendizagem, do desenvolvimento, a psicologia social e a psicologia da personalidade. A nossa ideia, né, enquanto disciplina, seguindo ali o ementário da nossa disciplina, que está disponível também no ambiente virtual, é fazer com que esses processos, essas teorias, tenham relação com a construção do conhecimento. E pensando no curso de pedagogia, nós sabemos que o conhecimento não se constitui apenas dentro da escola, então em ambientes escolares e não escolares. A ideia é que vocês, durante essa primeira semana de trabalho, por intermédio das atividades, nós estamos pedindo atividade no encontro presencial, a questão das expectativas. Nós pedimos uma reescrita de perfil, um fórum, um glossário, a escolha da equipe para trabalhar em grupo. É preciso que vocês saibam que o trabalho em equipe, ele vai permear todo o nosso trabalho dessa primeira semana e das outras semanas também.
Então, caminhar colaborativamente por intermédio da inter-relação de vocês, não é? Tanto dos ambientes com os colegas, quanto com os tutores e tutoras que vocês possuem. Desde já, eu quero dizer a vocês que vocês vão ter um desafio, que é o trabalho em equipe. É um trabalho que tem uma proposta diferenciada. Vocês já fizeram vários outros trabalhos em grupo. A gente sabe a quantidade de atividades que vocês vêm realizando, mas eu acredito que a gente tem muita condição de trabalhar bem legal. Então, vocês, por favor, aproveitem o guia de estudo, não é? Os textos complementares e os slides que estão disponíveis para vocês. Desejo a todos uma boa semana e que a gente possa, ao final dessa semana, pelo menos, ter conhecido um pouco desse histórico da psicologia e como esses campos interagem com a educação.